Olá, pessoal de Photoshop. Sejam bem-vindos para mais um vídeo da MPR Informática. No vídeo de hoje, mostrarei para vocês dicas para se trabalhar com texto e conseguir efeitos como preenchimento de imagem em seu texto, o uso de fontes da internet e como usar a ferramenta do Photoshop para reconhecer fontes utilizadas a partir de imagens. Antes de começarmos, peço para que você clique no botão de se inscrever e habilite o sino de notificações, para que desta forma você sempre seja notificado quando lançarmos dicas profissionais de Photoshop. Iniciando as nossas dicas para se trabalhar com texto, a primeira dica é prestar atenção em qual ferramenta exatamente você está utilizando. Se você der um clique nessa letra T e segurar, a gente vai visualizar outras opções, onde as duas primeiras são o tipo de inserção de texto que a gente está acostumado, títulos, subtítulos, digitar documento como no Word, etc. Esses dois tipos a gente também consegue inserir um texto, só que ele funciona como uma máscara de seleção de pixels naquela camada que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu vou marcar essa opção aqui, horizontal Type Mask Tool, e nessa posição eu vou dar um clique, aumentar o tamanho, vou digitar flores, vou confirmar. Então aparece uma seleção no formato da palavra que eu digitei. Depois que você confirma, você não consegue editar a palavra. Você teria que desfazer essa seleção e digitar normalmente. Esse tipo de ferramenta é usado mais para fazer edições, como aplicar um fundo em um formato específico na sua imagem. Então vou apertar o Delete. Veja que ficou um fundo branco logo abaixo da imagem, que é exatamente a camada que a gente tem aqui embaixo. Vou desfazer com Ctrl Z. Vou copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Ele criou uma nova camada. Vou esconder a camada do fundo de flores. A gente tem uma palavra preenchida com o fundo das flores. Então, exatamente onde que ele está compondo, que é mais ou menos esse pedaço aqui, ele pegou as cores do fundo e usou como preenchimento. Então, esse tipo de ferramentas são mais para um caso específico. Para fazer uma inserção de texto normal, a gente utiliza esses dois primeiros aqui. Horizontal, ou seja, deitado, esquerda para a direita, e vertical, em pé, de cima para baixo. Vou selecionar esse primeiro, que é o nosso padrão. Vou digitar uma palavra, aqui mais para o lado direito. MPR. Confirmar. Vou arrastar um pouco para baixo. Vou selecionar de novo a ferramenta de texto, para poder habilitar as opções nessa barra de propriedades. E aqui nessa primeira opção a gente tem as fontes, ou seja, qual que vai ser a aparência, o layout do nosso texto. Antes mesmo de você clicar sobre a fonte que você quer, só de passar o mouse por cima, você já consegue ver qual que vai ser a aparência do seu texto. Então, se você quiser visualizar, você deixa o seu texto um pouco mais para a direita da sua janela, que você consegue visualizar. Inclusive, a gente tem alguns filtros aqui. Fontes instaladas através da conta da Adobe e fontes marcadas como favoritas. Se você quiser instalar alguma fonte da Adobe, você pode usar como atalho esse ícone aqui do seu canto direito. Dependendo da sua versão, pode ser que ele apareça como um ícone verde. Só dá um clique e ele vai abrir direto no site da Adobe, no seu navegador. E aqui a gente vai ter várias opções de fonte para você ativar. Você consegue filtrar, por exemplo, ver fontes que lembram a escrita cursiva ou mais decorativos. Nesse caso, vou pegar essa fonte, então View Family. Se ele tiver variações, a gente consegue ver o seu uso na prática, como essa imagem, e também as suas variações. Dependendo da fonte, a gente pode ter mais ou menos. Vou pegar esse primeiro modelo, então é só vir aqui e colocar em ativar fonte. Ele avisa que ativou, só dá um OK. Voltando para o Photoshop, a gente consegue
vir nesse campo de fonte e digitar o nome da fonte que eu acabei de ativar, que é Rosewood. Se a gente olhar pelo filtro de fontes instaladas ou ativadas, Rosewood aparece também. Só desmarcar para limpar o filtro. Mesmo sendo uma fonte ativada, a gente consegue mexer normalmente como se fosse qualquer outra fonte padrão que a gente já tenha no Photoshop. A gente tem essa janela com mais opções para você trabalhar em cima da fonte. Vou ressaltar sobre esses ícones aqui, onde cada um deles forçam alguma característica do seu texto. Forçar um negrito, um itálico, caso a sua fonte não tenha esse estilo, sublinhado, taxado, e também forçar caixas altas no seu texto. Então, para ver na prática, vou clicar fora da camada, para não ter nenhuma selecionada, vou ativar essa caixa alta aqui, e vou digitar uma palavra qualquer. Vejam que, independente de como eu digitar, vai vir em caixa alta. Um detalhe muito importante: se você digita um texto e ele sempre vem em caixa alta, dê uma verificada se nessa janela de caracteres essa opção não está habilitada. Vou cancelar e vou desativar essa opção. Um outro detalhe: dependendo da fonte que você utiliza, ela mesma força a caixa alta na sua frase. Então, aqui na camada a gente vê que algumas letras estariam em caixa baixa. Então, vou colocar a fonte Arial. Vejo que agora a gente tem uma mistura de letras minúsculas e letras maiúsculas. Então, além de você verificar a sua janela de caracteres, se está ativada, faça um teste alterando a fonte. Algumas fontes elas acabam forçando a alteração do seu texto. Para finalizar, a gente também consegue usar o Photoshop para tentar reconhecer textos usados em imagens, banners, logotipos, etc. Então eu vou ocultar essas duas camadas aqui, habilitar essa camada do ícone de Coca-Cola e pela guia Type, vir nessa opção Match Font, onde ela permite, através de um retângulo, a gente selecionar exatamente o texto ou a palavra de uma imagem que a gente quer que ele verifique. Quanto mais certinho você selecionar, mais preciso ele vai ser. Ressaltando que ele pode não ser 100% preciso, né? Trazer exatamente a fonte que foi utilizada, mas ele vai trazer sempre uma fonte que ele entender que é parecida. Nesse caso ele reconheceu algumas, inclusive fontes que você consegue ativar do site. Para mim poder testar depois, eu vou marcar algumas fontes como favoritas. Então, esse Brush, Freehand, Mistral e esse Blackadder. Vou dar um OK. Vou dar um clique com a ferramenta de texto. Vamos digitar Coca-Cola. Dá um Enter. Vamos mover um pouco para baixo. Manter selecionada. Vamos ver as fontes. Aqui já estou usando a Blackadder, que foi a última que eu habilitei. Como eu adicionei em favoritos, eu vou filtrar e vamos testar. Temos aqui a Brush, ela me parece semelhante mesmo com o título da Coca-Cola. Temos a Mistral e temos essa Freehand. Acho que a mais parecida foi a Brush, então vou selecionar essa opção. Vou alterar sua cor, então de preferência sempre venham ou na propriedade da ferramenta de texto ou pela janela de caracteres, pois por essas opções que o Photoshop entende que você quer alterar a cor do texto. Só dá um clique. Se você mover o cursor fora dessa janela, vai aparecer um conta-gotas. Se você tiver com a Caps Lock ou a caixa alta ativada no seu teclado, vai aparecer uma mira que funciona da mesma forma, só muda a sua aparência. Se quiser voltar para o conta-gotas, é só desativar. Dê um clique no tom de cor que você quer. Vou clicar no vermelho. E aqui na janela ele já vai selecionar automaticamente, só dá um OK. E aqui está nosso texto com umas fontes semelhantes e um tom de cor parecido com o que tem. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, achou ele útil, ficou com alguma dúvida, quer deixar sugestões para os próximos vídeos,
Deixe o seu comentário para que possamos apresentar vídeos com cada vez mais qualidade. Compartilhe com seu amigo ou com seu colega de trabalho. Até a próxima.